Já? O diabo ele não sabe que às vezes ele está ajudando. O diabo fez só foi antecipar para nós comprar a carne. Coiçada. É lindo ser católico. Vai lá, gride o pregador e depois vai pagar promessa. Vai embora pedir perdão lá pro padre. Ô, padre, Desse aqui não, me né? perdoa porque... Ele não vai pedir perdão desse aqui não. Não, esse aqui ele acha que ele está fazendo favor para Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-os, Pai, na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Muitas vezes você pode não gostar, mas a palavra ela continua sendo a verdade. A palavra de Deus ela é como uma espada aguda de dois gumes que faz separação entre juntas e medulas. É boa para dividir as boas intenções das más intenções do coração. A palavra de Deus ela é boa para separar o que é luz e o que é trevas. As trevas se manifestam em meia verdade, em meia palavra, a verdade. Jesus fala: Pai, eu vos dei a tua palavra, eles não a receberam. Jesus diz assim: se outros viessem em seu próprio nome, a esses vocês bem receberiam. Mas eu vim em nome de meu Pai, e a mim vocês não recebem. Em nome do Pai, essa palavra está sendo anunciada por amor da tua alma. Multidões e multidões sendo válidas da decisão, como cegos sendo levados para o matadouro, como ovelhas levadas por lobos ao matadouro, estão sendo levados aqueles que são ignorantes com a verdade. Para a condenação estão caminhando todos aqueles que são avarentos, orgulhosos e ignorantes quanto à verdade. A palavra do Senhor diz, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 26, está escrito assim na palavra do Senhor Deus: se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Você é religioso. O que a Bíblia diz sobre o religioso? Você é religioso, não refreia a sua língua, sua religião é vã. É isso que a Bíblia diz sobre a religião daqueles que não praticam a palavra. É religioso, mas xinga. É religioso, mas é profano. É religioso, mas é depravado. Que religião é essa que não transforma os seus caminhos? Que religião é essa em que o seu coração continua sendo sujo e a sua boca manifestando o que está cheio do seu coração? Que religião é essa em que as pessoas dizem: ah, como é lindo ser católico? Então, ser católico é você se dobrar diante de uma imagem de escultura e xingar, e continuar mentindo, e continuar provocando a ira de Deus com as suas idolatrias. É lindo. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele vier, naquele dia, quando ele vier, a Bíblia diz: não se achará lugar na terra. Não vai se achar lugar na terra. Sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Senhor, mas eu paguei promessa todos os anos. Senhor, mas eu fui de Goiânia até a Trindade. Senhor, eu fui fiel. Apartai-vos de mim. Não, é A minha. descarregou a sua. A minha. Aleluia. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus. Aleluia.
Aleluia. Jesus Cristo, Ele está às portas. Jesus, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Cadê as ovelhas de Cristo? Onde que estão as ovelhas de Cristo? Jesus falou que as suas ovelhas ouvem e seguem. Seguem o quê? A palavra. As ovelhas, elas seguem a palavra. As ovelhas não seguem tradição. As ovelhas não seguem ídolos mudos. As ovelhas não seguem estátuas. As ovelhas não seguem um Deus novo que não pode salvar. As ovelhas ouvem a palavra e seguem a voz de quem? De Cristo. Jesus, ele diz: quando vier, porventura, achará fé na terra? Não encontrará fé na terra. Multidões e multidões no vale da decisão adorando ídolos, fazendo sacrifícios de touro. Sacrifício de touro. Onde não há obediência a Deus, são sacrifícios vãos. São sacrifícios que Deus rejeita. Aonde há rebeldia, é o pecado de feitiçaria. E Deus rejeita todos sacrifícios imundos. Como que pode alguém estar fazendo sacrifício, pagando promessa, mas no seu coração uma ira contra a verdade? O que é a verdade? É a palavra de Deus. Essa palavra fala no livro do Salmo, no capítulo 115. Não a nós, Senhor, mas a Ti. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, não sai som da sua garganta. Eles se tornam semelhantes aos seus ídolos. E todos aqueles que confiam em seus ídolos, confiam no Senhor teu Deus. O que você vai fazer com essa palavra do livro que diz que você não pode adorar ídolos, que você não pode se dobrar diante de mais escultura? Você rasga ou você pratica? O que você vai fazer com a palavra de Deus que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura? Você rasga na tua Bíblia católica ou você pratica? O que você vai fazer com o mandamento de Deus? Não se prostrará diante da imagem de escultura. Você acredita que é a verdade ou você rasga da tua Bíblia? A quem você decide hoje como seu Senhor? Jesus ou Maria como sua Senhora? Não tem como ter dois senhores. A quem você decide seguir hoje? O Deus da Escritura, o da Palavra, ou Deus romano da religião? Aquele que até hoje, quando você olha para aquela cruz, ele está pendurado, com aquela cara de pobre coitado. Mas o nosso Senhor, ele ressuscitou após o terceiro dia. Ele não está mais pendurado na cruz. A Bíblia diz que antes que o mundo viesse existir, ele é. Ou seja, Jesus não é filho de Maria. Quanta heresia. Mãe de Deus. Então Deus teve um princípio de vida. O que significa isso? Como que se explica isso? Deus tem mãe? Então não é Deus. Não é Deus, porque teve princípio de vida. Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não foi criado, Jesus não era filho de homem, de mulher humana, mas Jesus era o próprio Deus que se fez carne. O próprio Deus que abriu mão de sua glória, que assumiu a forma de servo. É esse Jesus que você segue ou é aquele Jesus romano? Qual Jesus que você segue? É o Jesus romano ou é o Jesus da Escritura? Porque o Jesus da Escritura, ele vai vir para buscar um povo zeloso, de boas obras. Zeloso com o quê? Não é tradição, é a palavra. Um povo zeloso com o quê? Com a palavra. O que a palavra diz? Quando você entrar no seu quarto, você ora ao Pai. Você ora ao Pai que está em oculto. Você ora ao Pai que está em secreto. O Pai que está em secreto. O Pai que está em oculto. Ele te ouvirá. E em um momento a Bíblia está dizendo para você orar aos santos. Os mortos não podem te ouvir. Os santos estão mortos. Eles não intercedem por você. Mas a Bíblia vai declarar que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por vós com seus gemidos inexprimíveis. Quem intercede pelo homem é o Espírito de Deus, com seus gemidos inexprimíveis. Não tem
nenhum outro nome dado no céu, na terra, pelo qual podemos ser salvos. Não tem santo intercedendo, porque para um santo interceder, ele tem que ser onipresente, ele tem que ser onisciente, onipotente, e somente Deus tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo onipresente. Por isso Jesus ele vai dizer que quando você orar, fala com o Pai, mas muitos preferem falar com um pedaço de gesso. E a Bíblia diz em Salmo 115, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, e se tornam semelhantes a eles os que os fazem. Eu te pergunto, será que você está seguindo o Deus da Bíblia mesmo? Ou será que você está seguindo uma mitologia, um Deus falso que pregaram para você várias e várias vezes e você acreditou? A única forma de você descobrir se você está seguindo o Deus da Bíblia mesmo é você pegar a sua Bíblia católica e você começar a ler ela de Gênesis a Apocalipse com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da verdade vos ensinará, o Espírito Santo da verdade vos guiará, o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, o homem ele caminha no engano. Se o Espírito Santo de Deus não te ensinar, você não vai conhecer a verdade. Se Cristo não vos guiar, como cegos continuarão tateando em meio à escuridão, crendo em fábulas. Jesus ele morreu na cruz para poder te salvar, e o sacrifício de Jesus é o suficiente. Mas quando você está pagando promessa, você está invalidando o sacrifício de Cristo. Você está trocando o sacrifício de Cristo pelo sacrifício vão, por um sacrifício de tolo. O sacrifício de Jesus ele foi o suficiente. Será que o Jesus da Escritura, o Jesus que ressuscitou, e o seu